pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre terapia e medicamento no TDAH. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Bom dia. Hoje nós vamos continuar a nossa série de lives sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje nós vamos conversar sobre as terapias e o uso de medicamento no tratamento do TDAH. Pessoal, áudio e vídeo ok? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Se o pessoal estiver online aí, estiver assistindo, puder me dar um retorno para eu saber se vocês estão conseguindo me escutar, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, trabalho com crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, transtornos e distúrbios do neurodesenvolvimento. E venho aqui no Portal Mia quinzenalmente para a gente conversar sobre assuntos de desenvolvimento infantil, desenvolvimento de adolescentes, dificuldades de aprendizagem, distúrbios neurológicos, transtornos, déficits e assim por diante. Gente, boa noite, então, Karina Nakanishi Gomen. Boa noite. Karina, ok, Karina, obrigada, arigatou, diz que está ok, que está conseguindo me ver e me ouvir. Obrigado pelo retorno. Maria Taniguchi, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, à nossa conversa. Nós vamos dar sequência à nossa série de live sobre TDAH, né? E hoje nós vamos falar sobre as terapias e os medicamentos, né? Mais utilizados ou mais indicados para o tratamento do TDAH. Então sejam todos bem-vindos, boa noite todo mundo. Júnior, boa noite, quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada ao Portal Mie. E vamos lá, começar a nossa conversa de hoje. Então, se vocês puderem curtir, compartilhar a live, né, para que ela possa chegar aí a um número bacana de pessoas, para que essas informações cheguem e de repente tenha uma família, que tem uma criança ou que tem um adolescente que tem o TDAH ou um adulto que está dentro desse transtorno e precisa chegar a essas informações. Então eu vou pedir para que vocês curtam e compartilhem a live, ok? Curtam a página do Portal Mia também e a minha página NeuroKids, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma sugestão de tema, é só escrever durante a live pra gente ir conversando. Eu já peço desculpa desde já, mas eu tô com um pouco de gripe, então a minha voz tá meio ruim e tô um pouquinho aí meio que ainda em processo de recuperação. Mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar então sobre as terapias. Quais são as terapias que comumente a gente utiliza para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Todo e qualquer tipo de transtorno sempre é indicado um tratamento multidisciplinar, tá? Então, o que é mais comum é que esse indivíduo, essa criança, esse adolescente ou esse adulto esteja dentro de um grupo de profissionais, de terapeutas, para que possa ali em cada área ser realizado a terapia necessária para o que ele precisa. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro do TDAH existe a questão da hiperatividade, que é muito forte, né? Então a gente tem aí as crianças muito hiperativas, os adolescentes também, até adulto, né? E aí acaba tendo uma questão de corpo muito forte. Então é uma ansiedade, uma questão de movimento que é muito frequente. E aí uma das recomendações que se faz são atividades de fisioterapia,
né, atividades de movimento de corpo. A psicomotricidade também é outra terapia que é muito indicada para a questão do TDAH, dentro da hiperatividade na questão de corpo. Então, uma das terapias que é altamente indicada é a psicomotricidade e o atendimento fisioterapêutico, tá? Até para eles se organizarem em relação a corpo e espaço. Então, como eles acabam sendo muito hiperativos, eles acabam se machucando porque não tem um equilíbrio bacana, ou porque não tem força na mão, né, nos movimentos. E aí a gente acaba orientando para que essa criança ou esse adolescente realize esse tipo de atividade. Oi, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos todos vocês. A gente já começou aqui a conversar sobre os tratamentos, né, as terapias e os medicamentos no TDAH, o que é aconselhável, o que não é. Hoje eu vou estar dando algumas dicas para vocês do que é bacana fazer, o que procurar, que especialista procurar. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre isso, tá? E quais os medicamentos que é mais indicado, que é mais comum utilizar. Bom, voltando lá para a questão de corpo, do desenvolvimento da área de terapia com a psicomotricidade e com o fisioterapeuta, né? Então, justamente para auxiliá-los nessa questão de desenvolvimento motor, que a gente acaba indicando, assim, né, um tratamento com esses profissionais. Fora esses profissionais, a gente precisa sempre fazer uma anamnese de avaliação, né? Isso não é, quando a gente fala de anamnese de avaliação, não é para a gente diagnosticar o que o indivíduo, o que a criança tem, tá? Então ela já chega para uma atividade terapêutica já com um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico, né? Isso eu sempre comento com vocês em todas as lives. O diagnóstico clínico, o diagnóstico médico é feito por médico especialista, por profissionais da área que fazem a avaliação do TDAH. Tá? Então, feita a avaliação, ele vai chegar lá com o laudo e aí chega pra gente pra terapia, pra gente realizar as intervenções terapêuticas. E aí cada profissional na sua área vai trabalhar as questões que foram apresentadas, tá? Então, além da gente ter a questão do corpo físico e o psicomotricista, a gente tem os profissionais da área da psicopedagogia, que vai trabalhar as questões de aprendizado, né? O TDAH, justamente pela falta de atenção, pela falta de foco, ele acaba tendo problemas escolares muito fortes, né? Muito marcantes. Então, o profissional da área da psicopedagogia que cuida das dificuldades de aprendizagem, ele é indicado para as pessoas, né, que estão aí dentro do TDAH. E além também dos profissionais da área da psicologia, justamente para eles conseguirem lidar com as questões das emoções, porque a bagunça que a gente vê que eles são por fora, eles têm a mesma bagunça interna, né? Então precisa aí de um profissional dessa área para regular aí esses sentimentos todos e tudo que vem junto com as questões aí que o TDAH traz. Boa noite, Alice! Tudo bem? Seja bem-vinda, nossa neuroamiga! Já iniciamos aqui a nossa conversa. Tô meio ruim ainda da gripe, mas vamos lá. Bom, então a gente tem um profissional da área da psicologia que tá aí justamente para dar uma organizada nessas questões aí que permeiam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, dos adultos também, com essa dificuldade aí de se organizar e aí a questão emocional também fica um pouco bagunçada. Por isso que o profissional da área de psicologia também se faz necessário durante as terapias, ok? Além deles, a gente tem o profissional da neuropsicopedagogia que vai atuar nas questões dos déficits de atenção, de concentração, de memória. Então, ele vai trabalhar mais aí com esse foco. Também trabalha com as questões das dificuldades de aprendizagem, mas vai para uma questão mais de atenção, memorização e foco, tá? Então, profissional da neuropsicopedagogia atua também aí dentro da terapia com os diagnosticados com TDAH. E aí a gente tem a fonoaudiologia, que caso seja necessário, a gente também recomenda que faça sessão de fono. Mas aí tem muita mãe, por exemplo, que chega
né, para fazer anamnese, e aí quando a gente faz lá a avaliação em relação à terapia, né, o que precisa em relação à terapia, acaba indicando que passe com fono. E aí falou assim, mas o meu filho ou a minha filha, tipo, não precisa, porque ele fala super bem, aliás, fala demais, e aí sai falando e não consegue estruturar frases. E às vezes come palavras, enfim. O que também faz parte do TDAH, né? Essa hiperatividade mental, essa agitação mental acaba fazendo com que a fala fique prejudicada, né? Então, não é que são crianças que não falem, né? Mas a estrutura dessa fala, ela às vezes acaba não sendo correta, né? Não acontece de uma maneira certa, né? Justamente pelas questões aí que o TDAH traz, e aí faz com que essa fala fique meio bagunçada. E por isso, e nesse caso, a gente indica para que a criança faça algumas sessões de fonoaudiologia para conseguir organizar essa questão da estrutura de fala, tá? Então, são os profissionais aí que... o TO, né, caso seja necessário, se for uma criança que tem um TDAH muito comprometimento, às vezes tem alguma outra comorbidade, ou seja, algum outro transtorno, algum outro distúrbio junto, e aí tem uma questão muito séria de organização, de planejamento. Então, tem crianças que o TDAH é tão presente que não consegue se trocar, não consegue ir no banheiro, não consegue fazer atividades regulares, assim, comuns do dia a dia, e fica muito comprometido o seu desenvolvimento. Aí, nesse caso, o TO também, né, o terapeuta ocupacional, acaba fazendo um processo de intervenção e de terapia também com essas crianças e com esses adolescentes, com adultos também, né? Então, na verdade, o TDAH, ele abrange aí de 0 a 100, então, são todos, tá? As terapias, geralmente, deveriam ser multidisciplinar, caso não seja possível, a gente sempre coloca um foco dentro daquilo que é a queixa, que a gente chama como queixa inicial ou a queixa primordial da família. Então, se é uma questão de desenvolvimento motor, de corpo, de equilíbrio, aí a gente indica para um profissional. Se é uma questão de dificuldade de fala, a gente, né, manda para o outro. Se é questão de aprendizado escolar, a gente indica para outro, e assim vai, né? Então a gente leva muito em consideração qual é a questão aí que o pai, que a família, a mãe, né, que a família no caso tá trazendo, pra gente poder saber para onde direcionar, tá? Que mais? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem escrever, que eu já tô conseguindo acompanhar vocês, tá? E aí, então, a gente tem esses profissionais que realizam esse tipo de terapia com essas indicações, mas a gente tem também algumas terapias que algumas pessoas consideram como terapia alternativa, enfim, que não deixam de ter um resultado bacana, que um deles é a musicalização, né? Tem surtido muito efeito. Então, existem profissionais da área com especialização em musicalização, porque na questão do tocar um instrumento, ou de você parar e ouvir o que está sendo tocado, ou o que está sendo explicado, exige muito a atenção, foco e concentração desse indivíduo, né? Então, dentro da musicalização, consegue trabalhar as habilidades que o TDAH tem dificuldade de desenvolver, tá? Então, nesses casos, é bacana também, é indicado, vamos dizer assim. E aí a gente tem outras atividades como a hidroterapia, né? A hidroterapia também auxilia bastante na questão do desenvolvimento de corpo, também trabalha com atenção, também trabalha com foco, e fora que é um ambiente, né, aquático, enfim, as crianças geralmente elas gostam, então a hidroterapia também surte um efeito bacana, e também é indicado caso a família consiga levar, né, a criança tem acesso. A Karina está perguntando, gostaria que eu falasse como se fala déficit de atenção aqui no Japão e se você sabe como os japoneses, na sua maioria, como eles encaram isso.
tipo os professores e profissionais da educação. Quando eu converso, eles usam a sigla TDAD, né? Eles usam a sigla em inglês. E aí se você fala, né, em inglês, TDAH, né, TDAH em inglês, eles entendem. Em Nihongo eu não sei como é, mas quando a gente fala, né, ela em inglês, eles já sabem do que se trata. Então eu não sei como que eles fazem esse diagnóstico nos centros aqui de avaliação de crianças, mas, né, quando a gente usa siglas em inglês, eles entendem e sabem o que é. E ela perguntou como que aqui no Japão, se os japoneses, na sua maioria, como eles encaram? Então. Não sei a maioria. Eu vou falar, Karina, pela experiência que eu tenho, tá? Pelas crianças que eu atendo e pelos adultos e adolescentes que chegam a mim, que estão dentro, né, que tem o TDAH e me trazem relatos, então são relatos reais. São todas as escolas, são todos os senseis, todo mundo que pensa dessa forma? Não saberia te dizer porque é difícil de generalizar. Mas assim, dentro das escolas existe as salas normais, né, as salas regulares e algumas salas que são consideradas salas especiais. E as crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, qualquer tipo de atraso de desenvolvimento, eles pedem para que frequentem essas salas regulares, ou às vezes a própria escola especial. No caso de crianças com TDAH, que eu atendo, são crianças que, em sua grande maioria, frequentam essas salas especiais, tá? Então, algumas aulas elas frequentam a sala regular, e aí, em determinadas matérias, elas vão para essa sala porque o conteúdo é um pouco menor, ele é um pouco mais vagaroso para ser ensinado, porque é mais vagaroso para eles aprenderem. E aí sim, essas crianças com TDAH, sim, elas vão para esse espaço, elas vão para essa sala e aí elas assistem essas aulas de Nihongo, de matemática, algumas aulas que são mais específicas e que o conteúdo é muito grande, muito extenso dentro da sala regular, eles acabam indo para esse outro espaço, para essa outra sala para assistir. Os professores, eles geralmente, quando eles veem que tem dentro da sala alguma criança com TDAH, eles acabam pedindo e fazendo essa recomendação para que essa criança saia da sala normal e vá para essa sala especial, né? E aí essas crianças acabam indo para esse outro espaço para aprender esse conteúdo e para fazer as lições dele ali. Então existe um trabalho terapêutico para quê? Para que a gente consiga fazer com que essa criança saia, deixe de frequentar a sala especial e permaneça só na sala regular. É possível, acontece, já tive casos de crianças que chegaram até a terapia e estavam com o TDAH, né, que é o que a gente está conversando nessa série de live. Então elas chegaram frequentando a sala de aula regular e indo para a sala especial, e durante o processo de terapia, claro, não é 6 meses, durou um processo de 1 ano e meio, mas a gente conseguiu fazer com que elas, saiam da sala especial e permaneçam frequentando somente a sala de aula regular. Então é possível, tá? Por isso que as terapias, elas são importantes. A gente vai falar sobre o uso de medicamento também, porque às vezes só o processo terapêutico não funciona, tá? As questões do transtorno aí são tão mais complexas que somente o processo de terapia não dá. Então a gente precisa entrar, o médico no caso, né? Eu falo, né? Porque a gente trabalha terapia, mas a questão medicamentosa também existe. Então, se o médico e os terapeutas verem que existe uma necessidade ali, de repente, de uma intervenção com medicamento, a gente sempre conversa com os pais para que eles falem com o neuropediatra para que realize o início da medicação, tá?
Os profissionais da educação, no caso, a escola e quem trabalha com as crianças nesse sentido, os japoneses, no caso, eu percebo que existe essa meio que separação, acho que posso dizer assim, né? As crianças que, não que dão muito trabalho, mas as crianças que se destacam de uma forma não positiva dentro da sala de aula, eles acabam pedindo para que vá para esses espaços para que eles possam dar conta das atividades, da sala regular, vamos dizer assim. Então, não é muito fácil, né? Tem alguns professores que não entendem quando a gente explica e fala que aquela criança, que aquele adolescente tem TDAH e que ele precisa de uma atenção um pouco maior, de repente ele precisa de um tempo maior para uma prova, para um teste, ele precisa de uma maneira de avaliação diferente. Então, de repente, se o teste está lá só escrito, e aí se o sense ele lê, a criança entende e aí responde de uma forma mais correta. Então tem essas questões assim que algumas escolas, mas também não são todas, Karina, tem escolas que são um pouco mais abertas, até para visita, né? Para visita de terapeuta. Tem escolas que nos acolhe e aí a gente vai, a gente consegue trocar informação com professores, o professor da sala, o professor da sala especial, a gente consegue conversar com o diretor da escola. Então depende muito, né, da característica da escola, principalmente do gestor, né, o diretor que está ali, como que ele encara todas essas questões de estar trabalhando, de ter crianças com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem dentro da sua sala de aula ou dentro da sua escola. Então é muito relativo, tem alguns que o acolhimento é super bacana, e aí você vê que existe toda uma rede de apoio para o desenvolvimento daquela criança, e em compensação tem escolas que não tem apoio, que se exime, que não quer muito saber, assim, vamos dizer, né, no português, para que entenda que não quer muito se envolver com aquela questão, e aí a escola pede para que os pais busquem uma terapia, né, busquem profissionais para que ajude essa criança, ou então manda fazer reforço, aula de reforço, muita aula de reforço, bastante aula de reforço, como se a questão fosse só uma questão de aprendizagem, né? Como se todas as dificuldades que essas crianças e adolescentes e até adultos também, né? Porque o adulto dentro do TDAH, eles apresentam as mesmas questões que as crianças e que o adolescente, né? As mesmas dificuldades, elas são presentes. É que o adulto consegue lidar de uma maneira melhor, eu acho que consegue se desenvolver ali dentro de tudo aquilo de uma maneira menos sofrida, né? De uma maneira um pouco mais tranquila, mas de qualquer forma as dificuldades basicamente são as mesmas, tá? Então, não sei se eu te expliquei, Karina, mais ou menos se eu te respondi mais ou menos o que você queria saber, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, além das terapias que a gente fala aí sobre a hidroterapia, a musicalização, que são importantes e que dão resultados também, tem a questão dos esportes, né, das lutas marciais, então o judô, o karatê, o taekwondo, a natação também é bem bacana. Então são esportes que estimulam bastante essa questão de corpo, que gasta bastante energia, que faz com que toda essa hiperatividade, que é natural, né, faz parte do TDAH, que ela consiga sair, né? Mas de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de uma maneira onde essas crianças são orientadas ao que deve ser feito, né? Para não correrem o risco de partirem para a questão da agressividade. A gente já falou sobre a agressividade no TDAH, né? Sobre o comportamento, as relações pessoais e interpessoais das crianças e dos adolescentes dentro do TDAH, e aí a questão da agressividade, deles se machucarem, deles se auto-machucarem,
Então, quando a gente introduz esse tipo de terapia alternativa, enfim, ela dá muito resultado. Tem muita mãe que me relata que houve uma melhora significativa do comportamento e do desempenho, inclusive escolar, né? Que é mais a minha área também. Em relação a entrar e realizar algum tipo de esporte, alguma coisa assim. Então, tenho considerado como algo muito válido. Eu acredito que, pelo que as mães falam, surte muito efeito. Fora que eu também acho que tem que fazer, porque é importante, é gostoso. E o corpo e a mente agradecem, né? Porque às vezes a gente cuida tanto só da mente que acaba esquecendo o corpo. Então, eu também digo que eu acho que faz bem, né? E aí, quem tem transtorno, quem não tem, é isso aí pra todo mundo, tá? Bom, e aí essas intervenções, né, de todas essas terapias aí em relação ao comportamento, a gente tem a questão de a gente fazer essas intervenções. É só com a criança, é só com o adolescente, é só com o adulto, é só com o portador, é só quem tem TDAH? Não, tá? As intervenções a gente precisa fazer. Família, paciente, escola. Começa ali, a tríade, né? São os três ali que passeiam, porque a gente precisa, como eu sempre falo, dessa rede de apoio, né? Para que eles se sintam amparados, para que possam se desenvolver de uma maneira sadia, tá? Então, família, paciente, escola é o que a gente precisa trabalhar, tá? Tanto dentro do processo terapêutico quanto na questão do desenvolvimento da própria criança ou do adolescente, tá? A Suzy tá falando que que o filho fez ludoterapia também, Suzy. A ludoterapia também é muito bacana. Existem algumas terapias. Você tá falando do Brasil, Suzy? Ou você tá aqui no Japão? Karina, de nada. Espero que eu tenha explicado de uma maneira bacana. Mas é mais ou menos isso que é o que eu te falei. É o que eu vejo aqui, né? É a vivência nesses 3 anos aí de Japão que me trouxe essas minhas falas para vocês, tá? Tem a ludoterapia também, que também é uma técnica que eu não sei se aqui no Japão tem. E se tem, eu acho que é voltado mais para os profissionais. Eu não sei se tem um profissional brasileiro que está realizando, porque também é uma especialização, assim como a psicomotricidade é uma especialização, então a gente se forma e aí a gente faz uma pós-graduação e se torna especialista naquilo. E a ludoterapia é uma delas, né, que é bem bacana também, dá muito resultado. A gente acaba utilizando alguns recursos da ludoterapia dentro do processo terapêutico, mas nós não realizamos ela em si, tá? Como eu falei, ela é uma outra especialização, é uma pós-graduação, e aí o profissional se torna ludoterapeuta, mas também é muito bacana. E Suzy, se você puder deixar o relato aí, se você percebe uma evolução da sua criança, eu agradeço. Oi, Daniel, boa noite, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui falando sobre TDAH, batendo um papo, conversando aí na nossa conversa quinzenal no Portal MIA, na série de lives sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja bem-vindo à nossa conversa. Deve estar trabalhando, né, amigo? Mas vamos lá, vai ouvindo. Enfim, a gente precisa realizar essas intervenções, como eu estava falando, família, paciente e escola. E aí entra muito na questão que a Karina comentou, né? Como fazer isso chegar na escola, né? Quando a gente fala de TDAH, se isso chega nos professores, como que é essa aceitação ou não. Dentro das escolas especiais aqui do Japão, os professores são habilitados para... Aí eu tô falando da escola mesmo, a escola especial, tá? Não a escola regular que tem a sala especial. Eu tô falando das escolas que são só para crianças especiais.
os profissionais dessa escola, sim, são todos profissionais habilitados para atuar com esse tipo de atendimento, com esse tipo de educação, né? Que é uma educação voltada para NE, que a gente chama no Brasil, né? Que é necessidades especiais, para crianças com necessidades especiais. Então, dentro das escolas ditas especiais, eu sei que os profissionais ali são todos formados. Muito provavelmente, quem trabalha com aula, com a sala especial, deve ter ali também alguma habilitação para. Não creio que sejam professores que foram tirados de uma sala regular, que dá aula para 30, 35 crianças, de repente, e aí vai e começa a dar aula na sala especial. Eu acredito que não. Então, a gente tem aí essa intervenção que é necessária fazer, família, paciente e escola. Tá, a gente faz, realiza, a criança passa durante todo esse processo, tá um ano dentro da terapia e não tem evolução, não existe uma melhora. Já peguei também casos de crianças de família que já chegaram com essas questões de que realmente, mesmo fazendo e mesmo sendo por um período grande, vamos dizer assim, não havia melhora, a criança não evoluía. E aí, então, a gente vai meio que conversar por quê. A Suzy tá falando lá, gente, ele fazia lodoterapia e fazia natação, tomava remédio Tegretol, ajudou bastante. Tegretol ajudou bastante, sim, olha lá, teve resultado bacana. A gente vai começar a falar justamente agora, Suzy, sobre essa questão da medicação, né? Hoje ele sarou, que bom, olha, já tá aí um desenvolvimento super bom, né? É possível as crianças, os adolescentes, a gente, né, adulto também, ter um desenvolvimento bacana, a gente consegue trabalhar sim, a gente consegue sanar muitas dificuldades, então a gente consegue desenvolver habilidades que até então eles tinham grande dificuldade de ter e de conseguir desenvolver e de conseguir manter, né? E aí dentro dos processos de terapia a gente consegue fazer essa melhora. Mas tem hora que, por exemplo, né, ela falou do Tegretol, da medicação. E aí a gente vai falar agora sobre o uso de medicamento dentro do TDAH. Se eu realizo todas essas terapias, se eu faço todas essas intervenções, se eu realizo tudo isso e ainda assim o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente não é o que a gente espera ou não está dentro daquilo que a gente acha que vai haver de melhora, a gente acaba, geralmente os terapeutas, né, até como uma forma de reforço para que nos ajude, e às vezes também a escola, né, os professores acabam solicitando também para que retornem ao médico e que comuniquem essas questões que eles estão tendo dificuldade com as crianças, né? E aí, às vezes, o uso de medicamento se faz necessário, tá? Por quê? Porque dentro da terapia, né, não tá surtindo efeito, então a gente precisa aí, de repente, de alguma outra questão que aí só medicamento vai resolver. Geralmente, o que eles mais utilizam, o que é recomendado é o uso de psicoestimulantes. Então, são medicamentos que estimulam aí as questões do desenvolvimento. Então, atenção, hiperatividade, impulsividade, elas reduzem, né? Esses psicoestimulantes, eles reduzem esses sintomas, né? Então, eles agem aí nessas áreas, né? E aí a gente tem uma criança que consegue ter um tempo maior, um período maior de foco, de atenção, de concentração. Ai, gente, licença. A gente consegue fazer até a terapia ter um resultado mais positivo, a gente acaba tendo um retorno melhor dentro do processo terapêutico, por vezes quando essa criança está medicada, e aí tem essas questões aí são trabalhadas internamente. Porque, como eu sempre falo no TDAH,
o comportamento deles, esse ser sem jeito que eles têm, não é de propósito, eles não fazem birra, eles não esquecem as coisas porque eles querem, né? Isso tudo faz parte aí dentro do transtorno, então para eles é tudo muito difícil. Eles fazem um esforço muito grande para nos dar respostas a coisas que são extremamente simples pra gente, né? A gente considera as coisas muito simples e para eles é muito difícil, porque demanda uma energia muito grande para que eles realizem determinadas atividades que são, até então, para o nosso ver, tranquilas, tá? Então, quando eles passam, não são todos, tá? Não é pra, vai sair medicando todo mundo, vamos levar pro médico e pedir para que medique. Não é nesse sentido, mas existem alguns casos, né? Cada caso é um caso, assim como cada criança tem o seu desenvolvimento da sua maneira, mas nesses casos de transtorno, quando a gente vê que só as terapias em si não estão surtindo efeito, o uso de medicamento se faz necessário, tá? Existem alguns medicamentos que são utilizados como antidepressivos e os antipsicóticos, mas isso é avaliado caso a caso, tá? O médico responsável, o psiquiatra responsável por essa criança, o neuropediatra dessa criança, vai fazer essas avaliações e vai ver o que é necessário. Geralmente, às vezes, para controle de comportamento, ou se essa criança tem um retardo mental junto com o TDAH, e aí o antipsicótico se faz necessário. Mas, enfim, a questão medicamentosa, ela permeia muito aí o que os pais levam de dificuldade em relação a essa criança e adolescente, ou, né, no caso, no adulto. E aí a avaliação médica que determina que tipo de medicamento, não só o tipo de medicamento, mas qual é a dosagem necessária, a quantidade de miligramas, assim como os dias, né? Quantos dias vai tomar, enfim. Tem crianças que que ficam com a medicação, por exemplo, de segunda a sexta. Então, chega de fim de semana, não utiliza. Então, não é um uso contínuo, porque não toma o medicamento, né, todos os 7 dias da semana, o tempo todo. Então, não, ele utiliza durante, de repente, o período escolar, chega final de semana, chega férias, assim, feriado, não toma medicação. Ou então reduz, né? Então, aí quem vê isso é o médico, tá? Mas existe sim também essa possibilidade do medicamento não ser algo constante. Então, o médico que vai avaliar essa questão dessa intervenção que a gente chama de intervenção psicofarmacológica, né? Que são casos dos medicamentos. Aqui, geralmente, é utilizado o Strattera, né? Tem muitos adolescentes, muitos adultos que utilizam o Strattera. O Concerta, né? Que o Concerta também é outro medicamento que também é muito utilizado dentro do TDAH, o Venvance e a Ritalina, né? E aí, qual vai tomar, como vai tomar, que dia, só o médico que pode prescrever a medicação, tá? Claro que os terapeutas precisam saber, até para adequar o seu plano de trabalho terapêutico, as suas atividades, para saber que caminho seguir aí. Mas, de qualquer forma, são esses remédios aí, são esses medicamentos que comumente, né, é utilizado dentro do tratamento do TDAH. Por que a gente precisa, às vezes, que essa criança ou que esse adolescente tome esse medicamento? Justamente para ajudar dentro da terapia. Então, se eu não consigo fazer uma atividade ou um treino de atenção, de concentração, se eu não consigo ter essa criança com a sua hiperatividade amenizada, com a sua impulsividade amenizada, os profissionais, né, das terapias vai ter uma dificuldade muito maior em realizar a intervenção. E aí o uso do medicamento, além de ajudar, óbvio, claro, essa criança, esse adolescente, esse paciente, ajuda também dentro do processo da terapia, tá? Porém, se a gente tem aí algum outro tipo de problema que é associado, algum outro tipo de dificuldade que é associado ao TDAH, também precisa ser tratado, tá? Então, a questão da ansiedade,
da depressão, né? Se são adolescentes, adultos que têm aí esses quadros de ansiedade, de depressão. Existe depressão infantil também, já foi falado e algumas vezes dentro do portal sobre depressão infantil, sobre ansiedade infantil, que existe, né? Não é só a gente que tem, não, os pequenos também sofrem disso. Tem a questão, né, dos adolescentes e dos adultos, que é a questão do uso de álcool e drogas, que a gente já viu que dentro do TDAH existe uma probabilidade grande dessas pessoas se envolverem com essas questões de uso de álcool e drogas. Então, a gente precisa também trabalhar com esses problemas associados. Não dá pra gente tratar só o TDAH se a gente não tratar essas outras questões também, tá? Tem muita mãe que tem receio, tem medo, que por muitas vezes chega me perguntando, me questionando: mas vou ter que dar remédio? E se a criança ficar dopada? E se a criança não render? Ou se a criança não... Sei lá, né? É um medo aí que aparece. Que chega muito aí nas falas das mães quando fala em relação a medicamento, de ter medo de que a criança não seja mais a mesma pelo uso da medicação, tá? Os medicamentos para o TDAH, eles são considerados seguros, tá? Todos esses medicamentos, eles são considerados seguros. Então, são medicamentos que são usados há muito tempo, há mais de meio século. Então, assim, já tem muitos estudos sobre esses medicamentos. Claro que os novos que vão sendo lançados, eles acabam passando por esse processo mesmo de avaliação, de verificação do resultado dos remédios. Mas essa grande maioria aí já funciona e já faz um certo tempo, né? Os psicoestimulantes já estão aí há muito tempo, então tem tido um resultado bacana. Dentro do TDAH, quase a gente não tem muitos casos de problemas com medicação, assim, sabe? De ter alguma dificuldade maior ou de ter um efeito colateral muito grande, alguma coisa assim. Dentro do TDAH a gente não tem tanta restrição, tá? Mas, claro que depende de criança para criança, de indivíduo para indivíduo. Então, de repente, o que para um deu certo, para outro não deu. Então, de repente, uma criança toma Concerta, a outra toma o Vinvance, e aí os resultados são parecidos ou são extremamente diferentes. Então, depende muito do corpo também, né? Dessa criança e do processo que ela tá inserida. Mas existe a possibilidade da intervenção medicamentosa sim, tá? Às vezes ela se faz muito necessária. Então, por mais que exista uma restrição aí, um certo medo, vamos dizer assim, por parte dos pais, é necessário que aconteça pra gente conseguir trabalhar juntamente aí, tá? Enfim, tratamento médico, sempre por médico, né? Então, todo tratamento com medicação, né? Na verdade, só pode ser feita e deve ser acompanhada por médico, tá? Então, o doutor tem que acompanhar essa criança, até para saber como que vai, como ele vai avaliar essas mudanças, né? De repente, eventuais contraindicação, uma contraindicação ou um efeito colateral que possa vir a acontecer. Então, o médico precisa, sim, realizar esse acompanhamento durante a medicação no TDAH. Se os pais perceberem que essa criança está ficando muito sonolenta, que ela está dormindo muito, que ela está muito apagadinha, assim, que ela não... As coisas acontecem e ela tá num mundinho ali que parece que ela não volta, vamos dizer assim, aí é importante relatar isso pro médico para que ele reveja a questão da dose ou às vezes até a suspensão desse medicamento, tá? Então é importante aí esse acompanhamento com o profissional, né, com o profissional da saúde, com o médico, para que ele entenda esse retorno e como é que essa criança tá recebendo essa medicação e o que está acontecendo nela. Porque às vezes, em vez de melhorar, vai piorar. Então é importante que faça sempre esse acompanhamento e relate exatamente o que vocês estão vendo, ou o que a escola está vendo, né? Ou a terapia, enfim. Essa conversa aí, família, paciente, escola, ela é necessária e aí dentro, não só dentro do processo terapêutico, mas para conseguir resolver essas questões, inclusive
sobre recomendação médica, tá? E aí, quanto tempo vai tomar? Né? Tem mãe que fala assim pra mim, eu fui, peguei medicamento, ele indicou tantos miligramas, tantas vezes por semana, é pra dar de noite, é pra dar de dia, cada médico fala uma coisa, e aí a mãe fica lá meio que não sabe muito o que seguir, o que fazer. Recomendação médica é recomendação médica, então já começa daí. E a duração para a gente conseguir ter algum tipo de resultado, tá? Todo medicamento ele precisa de um tempo para surtir efeito, tá? Então não é 1 mês, 2 meses que você vai tomar e vai falar, nossa, melhorei 100%, né? Às vezes sim, mas às vezes não. Então a gente precisa que a duração seja de pelo menos por alguns anos até esse cérebro receber essa medicação de uma forma correta e saber como trabalhar com ela ali dentro da cabecinha dos pequenos, tá? E aí, se esse uso vai ser contínuo ou não, quem faz essa avaliação também é o médico, tá? Então, é necessário, por vezes, sim, né? Apesar de muitos pais acharem que é um pouquinho complicado, de ter que medicar, mas tem hora que se faz necessário, né? Tem hora que tem mãe que relata que o sono começou a ser mais tranquilo, que a agitação motora das crianças e do adolescente diminuiu, que a própria agitação mental também deu uma diminuída, que começou mais a se organizar melhor, planejar melhor, executar as coisas de uma maneira melhor. Então, elas acabam vendo aí um resultado positivo, né, com o uso do medicamento, claro, junto com as terapias. Se funciona só um ou só outro, é muito difícil da gente dizer que sim, né? Só o uso do medicamento funciona, só o uso de terapia funciona. Depende muito, né? Depende muito de como essa criança tá, de qual grau de evolução ela tá, como que esse transtorno afeta e afetou e afetará o neurodesenvolvimento desse indivíduo, dessa pessoa. Então depende muito de muita coisa, tá? Tem crianças que sim, só com a terapia, ok, consegue se desenvolver, consegue desenvolver as habilidades, consegue repor aí as coisas, todos os déficits que ficam para trás ela consegue meio que recuperar. Agora tem criança que não, né? Tem criança, adolescente e adulto, que não, que aí precisa mesmo do uso dessa medicação para ter mais atenção, para ter mais foco, até para o trabalho, para conseguir se organizar na vida do dia a dia nessas questões, né? Então tem hora que só com um ok, tem hora que tem que ser com os dois, enfim, fica meio que passeando por aí. Quem vai definir isso, é claro, a equipe médica que está aí cuidando dessa criança, o profissional que cuida dessa criança, e a equipe terapêutica que acompanha e realiza as intervenções para o desenvolvimento dela. E a família, claro, né? Sempre essa conversa aí, no caso se for os pequenos, né? E os adolescentes, agora se for o adulto mesmo, ele mesmo busca esse processo aí de ajuda e de terapia. Tá? Mas em todos os casos a gente tem essas duas questões que precisam ser pensadas e avaliadas e, claro, realizar aquelas que são mais indicadas. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer vocês pela presença, obrigado por todo mundo que acompanhou a live. Quero dizer para vocês que daqui a 15 dias a gente está de volta. Vamos falar sobre rotina no TDAH, então como elaborar, como fazer uma rotina para que as crianças que estão no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade consigam se organizar e aí ter um dia a dia de uma maneira mais tranquila e mais organizada e o dia flui melhor. Então, eu espero vocês na próxima quinzena para a gente conversar sobre a rotina no TDAH. Gente, obrigada pela presença de todos. Eu desejo para vocês uma boa semana. A gente tem uma semana aí boa que está começando, a próxima semana também. E eu vejo vocês, então, daqui a 15 dias. Obrigado pelo Portal Me, pelo espaço. Vou pedir de novo para vocês curtirem e compartilharem essa live, para que ela chegue aí num número bacana de pessoas. Obrigada a todo mundo que acompanhou e até a próxima semana.